Olá pessoal, sou a professora Ângela, da Escola Municipal Padre Leonel Franca e leciono para as turmas do Projeto Carioca 2. Estou aqui para auxiliá-los na realização do material de complementação. Vocês estarão realizando o material de complementação do Projeto Carioca 2, semanas de 30 de março a 3 de abril. Venham comigo! Vamos começar com a parte de língua portuguesa. Na página 4, vocês analisarão a imagem e responderão atentamente às questões. O que chama sua atenção na imagem? Que carioca parece ser retratado? Você já esteve nesse lugar? O que você sabe sobre ele? Você conhece ou sabe quem é Noel Rosa? Pesquise sobre o bairro de Vila Isabel e sobre Noel Rosa. Faça suas anotações. Antes de começar, pare. Primeiro, realize todas as tarefas das semanas anteriores. Depois, assista aos vídeos das semanas anteriores. Realizou todas as solicitações? Agora siga. Vamos relembrar o que é crônica? Crônica é um texto narrativo, curto, leve, de linguagem informal, coloquial, que trata sobre assuntos do cotidiano. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e ou irônico. Pode possuir personagens comuns. Segue um tempo cronológico determinado. É veiculado aos meios de comunicação. Vamos para a leitura? Dê um pause, faça a leitura. Hora da crônica. O ônibus do Garcia. Agora é a hora da atividade. Leia novamente o texto, realize todas as atividades. Vamos lá, você consegue. Hora de praticar. Que tal praticar a produção textual? A proposta é que você pense sobre os aspectos do seu bairro, da sua rua ou até da sua casa. Você deverá escrever sobre os personagens ou acontecimentos interessantes. Você deverá construir uma crônica no seu caderno relatando tais fatos e circunstâncias. Lembre-se que a crônica é um texto curto, que utiliza temas do cotidiano, que apresenta linguagem informal e coloquial, que deve ser uma narrativa, que deve conter ordem cronológica dos fatos, começo, meio e fim, que deve estar estruturado em parágrafos, utilizar a pontuação adequada e dar um título ao texto. Não se esqueça dele. Boa prática! Agora é a hora da matemática. Vamos lá? Seguindo a apostila, temos a página 8. Na primeira questão, começamos a comparação de números inteiros na tabela. Vocês devem ler atentamente a questão, observar a tabela e assinalar a resposta correta. Na segunda questão, temos os números inteiros e a reta numérica. Analise a reta e responda corretamente a questão. Nas duas próximas questões, temos operações matemáticas com números inteiros. Lembra das regras? Não esqueça. Na regra de sinais, quando temos a soma ou subtração, quando os sinais são iguais, somamos os números e repetimos o sinal. Quando os sinais são diferentes, subtraímos os números e colocamos
o sinal do número maior. Já na multiplicação e divisão, primeiro multiplicamos ou dividimos os números, depois analisamos os sinais. Quando são iguais, ele é positivo. Quando são diferentes, o resultado é negativo. A ordem de retirada dos sinais gráficos é primeiro parênteses, segundo os colchetes e, por último, as chaves. Além disso, realizamos as operações de potência ou raiz, primeiro, depois a multiplicação e a divisão e, por último, a soma e a subtração. Nesta questão 5 e 6, temos o raciocínio lógico associado às operações matemáticas. Leia atentamente cada questão, realize as operações e responda corretamente a questão. Não se esqueça de assistir ao vídeo indicado, o link está na descrição. Aqui temos a potenciação. Nela, a base é multiplicada por ela mesma. Aqui temos a potenciação. Nela, a base é multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente nos diz. No exemplo, temos o 5 sendo a base e o 3 como o expoente. Sendo assim, o 5 é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Desta forma, onde temos o 5 vezes o 5 vezes o 5. O seu resultado será 125, e este resultado é chamado de potência. Não confunda. 2 elevado à quinta potência não é o mesmo que 2 vezes 5. Observe o exemplo. 2 vezes 5 é igual a 10. Já 2 elevado à quinta potência significa que a base, que é 2, é multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente está dizendo, que são 5 vezes. Assim, temos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tendo como potência 32. Nesse caso, conseguimos ver que 2 vezes 5 é diferente de 2 elevado à quinta potência, que 10 não é igual a 32. Assim, na questão, vocês devem ler atentamente e realizar o que é pedido. Mais dicas? Vocês querem? Assista o vídeo indicado. O link estará na descrição. Nas duas próximas questões, temos a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Na radiciação, temos o radical e dentro dele, o radicando. Em cima do radical, temos o índice. Temos que descobrir o número que, multiplicado por ele mesmo a quantidade de vezes que o índice mostra, dará o resultado, que será a raiz. No exemplo, temos o 9 como radicando. E o 2 de índice, pois quando não possui número, o índice é sempre o 2, que é o que nós chamamos de raiz quadrada. Temos que descobrir que número é multiplicado por ele mesmo 2 vezes e que tem como resultado o 9. Assim, temos o 3, pois 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz é 3. Para treinar, faça esta tabela no seu caderno da mesma forma e até o número 20. Assim, você terá a relação de potência e raiz quadrada até o número 20. Lendo atentamente as questões e utilizando destes conhecimentos, você consegue responder as questões. Quer tirar dúvidas? Assista ao vídeo que está na descrição. Nesta última questão, temos as operações matemáticas com frações.
onde na adição e subtração com denominadores iguais, a gente conserva o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. No exemplo, temos 1/5 mais 3/5. Vou somar os dois numeradores, 1 mais 3 igual a 4, e repetir o denominador, que é 5. Já na adição e subtração de denominadores diferentes, eu primeiro realizo o MMC entre os denominadores. No caso do exemplo, eu tenho 2/3 mais 1/5. Os dois denominadores são 3 e 5. Eu tenho que realizar o MMC entre esses dois numerais, 3 e 5. Sei que o MC dos dois é 15. Então, já descobri, e esse vai ser o meu novo denominador. Esse MMC agora será dividido pelos denominadores e o resultado é multiplicado pelo numerador. Então, eu pego o 15 e vou dividir por 3. O resultado eu multiplico por 2 e vai gerar um novo numerador. Da mesma forma, o 15 vai dividir o 5, o resultado vai multiplicar por 1 e o resultado vai virar o novo numerador. Então, com isso, eu tenho 10 mais 3. 10 mais 3 igual a 13. E o resultado vai ser 13/15. Nas operações com frações, na multiplicação, nós temos que multiplicar o numerador de uma fração com o numerador da outra fração, o denominador de uma fração com o denominador da outra fração. No exemplo, temos 2/3 vezes 1/7. Então, eu vou pegar o 2 vezes 1, que é igual a 2, o 3 vezes 7, que é igual a 21. Na divisão, eu vou repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda fração. No exemplo, nós temos meio dividido por 5/3. Isso vai ser igual a meio, vou repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 3/5 agora. Vou multiplicar 1 vezes 3 igual a 3. 2 vezes 5 igual a 10. Realize todas as tarefas que são solicitadas. Qualquer dúvida, se quiserem mais dicas, temos os links que estão dispostos na descrição. Acesse-os e aprendam mais um pouquinho. Agora, nós vamos para a parte de ciências. Ela vai das páginas 11 a 14. Nessas páginas, falaremos um pouco sobre o nosso sistema solar. O universo é constituído por várias galáxias. Uma dessas galáxias é a chamada Via Láctea, onde está localizado no nosso sistema solar. Ele é organizado pelo Sol, planetas, asteroides, satélites e cometas. Quer aprofundar no assunto? Assista aos vídeos que estão na descrição. Aqui temos a visão do Sol e todos os outros planetas do nosso sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Durante a história dos modelos do nosso sistema solar, foram propostos 2. O primeiro foi o modelo geocêntrico, ou teoria geocêntrica. Foi elaborado pelo astrônomo Ptolomeu no início da era cristã, defendida no seu livro intitulado Almagesto. Conforme essa teoria, a Terra estava no centro do sistema solar e os demais astros orbitavam ao redor dela. Os astros estariam fixados sobre esferas concêntricas e giravam com velocidades distintas. Ptolomeu afirmava que o Sol e a Lua e os planetas giravam em torno da Terra, na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O geocentrismo foi defendido pela Igreja Católica, pois apresentava aspectos de passagens bíblicas. No entanto, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou uma outra estrutura do sistema solar, que é chamada de heliocentrismo. O modelo heliocêntrico, ou heliocentrismo, consiste no modelo teórico do sistema solar desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico.
1473 a 1543. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. A sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. O modelo, também chamado de sistema copernicano, não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do geocentrismo elaborada por Ptolomeu. A teoria heliocêntrica foi aperfeiçoada e comprovada por Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. Atualmente é a mais aceita entre a comunidade científica. O telescópio, que aqui vamos falar, é um instrumento utilizado para a observação dos corpos celestes. O primeiro dos modelos de telescópio especificamente criados para finalidades astronômicas foi desenvolvido por Galileu Galilei, entre os anos de 1609 a 1610. Desde então, uma verdadeira revolução científica e cosmológica começou a se desenrolar. Atualmente, temos telescópios gigantescos. A Lua é o satélite natural da Terra. É iluminada pelo Sol e realiza os movimentos de rotação e translação, como a Terra e os outros planetas. Seu ciclo lunar dura 29 dias. De acordo com a iluminação que recebe do Sol relacionada à sua posição à Terra, ela pode apresentar aparências diferentes, chamadas de fases. São elas: crescente, nova, minguante e cheia. Na figura, conseguimos observar as fases e as regiões iluminadas e não iluminadas pelo Sol. Realize o experimento sobre as fases da Lua, que será mostrado logo adiante. Os eclipses são fenômenos que ocorrem devido à posição entre a Terra, a Lua e o Sol. Ele pode ser lunar, que ocorre somente na lua cheia. A Terra fica entre o Sol e a Lua. A Lua fica na região de sombra da Terra. Os raios solares são bloqueados parcialmente no eclipse parcial ou totalmente no eclipse total. Já o eclipse solar, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol e forma uma sombra que abrange uma faixa na superfície da Terra. Aqui temos a descrição de todo o experimento. Os experimentos sobre as fases da Lua, você vai precisar de 2 copos grandes de plástico transparente, caneta preta permanente ou hidrocor, um círculo amarelo, ou que você pode substituir por papel pintado de amarelo ou própria canetinha amarela, ou um pedaço de papel preto, que pode ser substituído por papel preto pintado de preto, cola, fita adesiva e régua. Como você vai fazer o experimento, você consegue observar no vídeo descrito. O link vai estar na descrição do vídeo. A mensagem que trago é que, no final, tudo ficará bem. Temos que permanecer unidos e seguir todas as recomendações estabelecidas, pois venceremos o corona. Assista a todos os vídeos e façam as atividades. Até o próximo, bons estudos!